Nós encontramos um elo entre a calvície e problemas de coração, mas ele é tão forte quanto outros, como o fumo, altos níveis de colesterol, pressão alta e obesidade. Esta é a frase do Tomohide Yomanda, cientista da Universidade de Tóquio. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Estamos ao vivo em mais uma transmissão aqui pela Rede Brasil de Comunicação, que sempre tem o melhor para você e para a sua família. Agradecemos a sua enorme audiência, você que nos acompanha em todo o Brasil, em Pernambuco, você que nos acompanha pela internet. É sempre um prazer especial contar com a sua audiência. Olha, você sabe mais um pouco sobre calvície? Você conhece, né, essa questão da calvície? Por que ocorre a calvície? Olha, com certeza, hoje aqui no programa você vai tirar todas as suas dúvidas com relação a esse assunto. Temos um dado importante para você. Cientistas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos apresentaram recentemente um avanço na busca por um tratamento para a calvície. A autora da pesquisa hoje é dona de uma senhora cabeleira, mas há 15 anos o cabelo da doutora Ângela Cristiano começou a cair na parte de trás. O problema serviu de estímulo para ela, para buscar realmente uma solução para a calvície. E os pesquisadores da equipe dela, da Universidade de Columbia, em Nova York, e também da Universidade de Durham, na Inglaterra, retiraram células da papila dérmica, que ficam na base do cabelo, de 7 pessoas. As células foram multiplicadas em laboratório e injetadas em tecido humano, enxertado em ratos. E um mês depois, em 5 dos 7 experimentos, surgiram novos fios de cabelo. Antes de tirarmos dúvidas acerca desse assunto, é claro também mostrar aqui algumas informações com relação a doenças que podem causar também a calvície. Vamos conferir juntos uma matéria com o repórter Emerson Pereira. Olhar o visual no espelho e fazer questão de observar cada detalhe. Nem sempre foi assim com a Eugênia. Durante a adolescência, ela começou a perceber uma queda significativa de cabelos. Os fios cresciam e voltavam a cair. O mesmo problema afetava também outras pessoas da família da gestora pública. E as várias tentativas para solucionar a queda foram em vão, o que mexeu bastante com a autoestima dela. Quando eu começou a cair, que começou a incomodar, eu comecei a procurar dermatologistas. E tudo que me era passado eu comecei a fazer, né? Tomar remédio, passar loção, shampoo e outras coisas também que como minha mãe é do interior, aí tem muita essa história de remédio popular, né? Raízes que mandavam colocar babosa, chá para tomar e melhor era um paliativo. A história da Eugênia se parece em parte com a de Dona Lúcia. Aos 18 anos ela percebeu uma queda de cabelos incomum. Aos 25, com a gravidez, o problema ficou mais evidente. Acabou descobrindo que também se tratava de uma questão hereditária. Pesquisando com os mais antigos da família, descobri uma avó que tinha um problema de calvície muito sério, eu não sabia. E antes disso, eu passei por diversos médicos, dermatologistas, fiz muitos tratamentos, até que se chegou à conclusão de que eram de origem genética e não tinha o que fazer. Eu ia perder mesmo meu cabelo, a não ser que eu fizesse o que eu fiz, né, que foi o implante capilar. Eugênia e Dona Lúcia fazem parte de um universo de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo que apresentam algum problema relacionado à queda de cabelo. No Brasil são cerca de 40 milhões. Deste total, as mulheres formam uma parcela menor, 10%. Já os 90% restantes ficam por conta dos homens. Pesquisas indicam que até os 50 anos de idade, pelo menos metade dos homens brasileiros ficam calvos. Quando a idade vai aumentando, a calvície acompanha. Renato sabe disso na prática, mas diz que até gosta do visual assim. Eu costumo raspar o cabelo. Tá até um pouquinho grandinho, né, o cabelo hoje. Eu costumo raspar meu com a navalha, mas cheguei no passado a fazer alguns tratamentos com finasterida, minoxidil, mas não deu nenhum resultado não. Grande parte dos problemas de queda de cabelo e calvície está relacionada com a herança genética. Outros podem ser reflexos de questões de saúde e até fatores psicológicos, mas para muitos casos, há tratamento. Foi assim com a Eugênia, que fez cirurgia em 2010 e continua em acompanhamento médico, e com a Dona Lúcia, também fez um implante capilar e segue utilizando produtos específicos e 2 tipos de medicamentos, tudo em prol de um bem-estar que para elas não tem preço. E depois da cirurgia foi uma bênção, eu comecei a me sentir
sei lá, outra pessoa. Tive mais vontade de me cuidar, de me arrumar. Foi maravilhoso. Quando eu fiz, eu já percebi a diferença, né? Quando o cabelo começou a crescer, aí você já nota, sei lá, volta a sua vida à tona. Porque em homem eu acho que é mais aceito, né? Mas na mulher o impacto social é muito maior, então incomoda muito. O cabelo é a moldura da mulher, né? Bom, tá aí essa matéria. E homens perdem cabelo no topo da cabeça têm mais chances de sofrer de problemas cardíacos. Isso segundo um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Tóquio, no Japão. A pesquisa, que analisou 37 mil homens, sugere que os calvos têm 32% mais probabilidade de desenvolver males do coração. O estudo foi divulgado na publicação da revista Veja e também da online britânica BMJ Open. E para conversar conosco sobre esse assunto, contamos com a participação em nossos estúdios da doutora Ana Luísa Gadelha, ela que é dermatologista clínica, cirúrgica e cosmética, além de ser mestre em medicina pela UFPE e também membro da Sociedade de Dermatologia. E além dela, contamos com a presença em nossos estúdios do doutor Fernando Basto, ele que é cirurgião plástico e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia. E você tem dúvidas sobre o assunto, sobre calvície e problemas capilares? Não deixe de participar aqui do programa Assunto do Dia, é claro. Ligue para a gente através da nossa linha interativa, que já está a seu dispor. 0 Operadora 81 3424 1977. 3424 1977. Esta é a nossa linha interativa, portanto, durante os 3 blocos do programa, que vale ressaltar, é ao vivo, você vai poder participar conosco. E queremos agradecer a você, internauta, que nos acompanha pelo rbctv.com.br, em todo mundo, em todas as partes nos acompanhando, não é? Já temos aqui várias pessoas participando pelas redes sociais, já dei uma olhadinha. Você pode nos visitar pelas redes sociais, pelo nosso Twitter, né? Através do endereço @Assunto do Dia TV. E através também do Facebook, que é o campeão de participações aqui no programa Assunto do Dia. O endereço é simples, Assunto do Dia. Eu aguardo aqui pela sua participação. Eu queria agradecer a presença dos nossos 2 convidados, é um prazer grande aqui recebê-los no programa Assunto do Dia. Em primeiro lugar, né, agradecendo aqui a doutora Ana Luísa, que é a primeira vez, doutora Ana, um prazer recebê-la. Um prazer todo meu. E também ao doutor Fernando Basto, que já fazia um tempo aqui que a gente não conversava no programa Assunto do Dia. Verdade, Felipe, verdade. Seja bem-vindo, viu? Mas eu gosto de estar aqui no seu programa. Obrigado. Muito bem. E aproveitando o momento, já para a gente iniciar, não é? Temos aqui alguns pontos para a gente dialogar, mas antes de mais nada, o que de fato, eu queria conversar aqui com a doutora Ana, o que de fato causa a calvície? Porque é uma interrogação que já faz um bom tempo que pesquisadores tentam trazer uma resposta com relação a isso, não é? O que você está falando de calvície, a gente entende como alopecia androgenética, né? Porque a gente tem várias causas para distúrbios capilares de uma maneira geral, né? Nós temos causas genéticas, nós temos causas autoimunes, nós temos causas nutricionais, temos várias causas de várias doenças que podem provocar calvície. Mas o termo alopecia androgenética seria o termo utilizado para aquela calvície que é determinada geneticamente, hereditária, né? E é a calvície que mais preocupa, assim, a maior causa de procuras ao dermatologista e aos cirurgiões de restauração também, né? Capilares, né? Isso. E geralmente está relacionada a uma questão de um defeito, né? Hormonal, certo? Seria uma alteração hormonal que causa isso, mas isso é provocado geneticamente. Então é a causa mais, isso é adquirido, a probabilidade maior de ser genética, no caso, hereditária, aliás, né? Sim. E eu queria conversar também aqui com o doutor Fernando, justamente sobre a probabilidade, no caso, hoje parece que é maior, né, entre os homens, não é, doutor Fernando? É isso que acontece ou não? Tem crescido o número de mulheres que têm perdido cabelo? Na prática, eu tenho visto um aumento muito grande na procura das mulheres pela cirurgia da calvície. E isso talvez se dê ao fato de que as mulheres hoje estão tendo uma vida muito mais atribulada, com muitas atividades, o estresse está muito grande, e isso tem favorecido a queda de cabelo também no sexo feminino. Eu diria a você que os homens ainda estão na frente, um percentual
bem significativo, mas as mulheres vem crescendo muito o número de problemas de queda de cabelo. Inclusive, como falou a minha querida colega, realmente a causa da queda de cabelo, ela prevalece o fator genético hereditário, mas nas mulheres, sobretudo, esses fatores autoimunes estão muito relacionados, inclusive alterações hormonais no pós-parto, pós-menopausa, na adolescência mesmo, com ovários policísticos, aquela síndrome que dá aquela alteração hormonal. E a testosterona, como é a principal causa da queda do cabelo, pode se transformar em dihidrotestosterona, que é o hormônio novo, quer dizer, na mudança ele passa a ser o hormônio responsável pela queda do cabelo. Entendo, isso é interessante. Entendo. Inclusive, temos perguntas, dúvidas das pessoas nas ruas. Vamos conferir a primeira delas? Eu gostaria de saber se existe remédio para a calvície para homens e mulheres. Pronto, tem uma preocupação no público feminino com relação a medicamentos, né? Existem alguns medicamentos que hoje estão sendo bem, digamos, utilizados e até tem digamos, um resultado interessante, né? Por exemplo, o que falar do remédio minoxidil, né? No caso das mulheres, as mulheres também têm usado o minoxidil também, né, doutora? Sim, o minoxidil ainda é o medicamento de maior resultado e de menor índice de efeitos colaterais. Diferente né? do finasterida. Diferente né? da finasterida. Né? A finasterida está vivendo uma época meio como uma vilã agora. Né? A gente ela está na berlinda agora, digamos assim. Os efeitos colaterais são maiores? O que novos estudos têm mostrado que o que a indústria falava sobre a finasterida não é bem o que tem se visto nesses últimos estudos. Né? Quando os estudos começam a ser de populações maiores, né? O tempo de observação tem sido maior em relação à finasterida, então hoje estão se vendo problemas que a gente já ouvia no consultório, né? Já desconfiava, né? Principalmente problemas de disfunção erétil, problemas de inibição da libido, né? Esses problemas que realmente incomodam muito quem usa essa medicação. Agora, o minoxidil tem tido um efeito significativo. E o minoxidil tem efeitos comprovados e, assim, alguns efeitos colaterais do minoxidil para as mulheres, assim, é um pouco mais chato do que para os homens o efeito colateral, porque o efeito colateral mais comum que se vê mais é a hipertricose, ou seja, o aumento de pelos em outras áreas que não aquelas... Na mulher acontece isso? Por exemplo, essa região da têmpora, aqui, as mulheres às vezes elas começam a ter mais pelos nessas regiões, na região mais frontal, né? Então isso dá... um incômodo, né? E, assim, algumas até se submetem porque, dependendo das condições, pode-se fazer tratamentos a laser, né? Depilação a laser. Mas é um incômodo, né? No caso dos homens, no caso dos homens é muito raro você ver esse tipo de efeito colateral, assim, de hipertricose em outras áreas. É mais comum nas mulheres essa... Agora, uma outra pergunta, né? Existem esses dois remédios, né, que combatem, digamos, a calvície, mas existe algum remédio ou alguma ação ou algum tratamento que seja mais eficaz do que esses dois medicamentos? Eu queria ouvir aqui o doutor Fernando falar, porque algumas pessoas utilizam esses medicamentos e até um tempo, quando cresce, chega a um efeito mais próximo do desejável, deixam de lado, não utilizam mais, e daí começa a cair, alguns se queixam que volta a cair os cabelos e tudo mais. Nesse caso, a melhor solução seria implante capilar? Felipe, veja só, o implante capilar é a forma de tratamento definitiva da queda de cabelo. Nós usamos um cabelo geneticamente sadio, nós retiramos da nuca do paciente, que nós chamamos de área doadora, porque é um cabelo que não cai. Você pode observar nos pacientes calvos, o cabelo que cai é o cabelo de cima da cabeça. E o que não recebe, que não tem o código genético, que é esse cabelo aqui de trás e dos lados de cima da orelha, esses cabelos são usados como um doador para a região calva. Então, nós retiramos dessa área doadora uma faixa de cabelo que não vai alterar em nada o volume visual dessa região.
E essa faixa é entregue, essa tira de couro cabeludo é entregue a 6 técnicas que trabalham no microscópio. É um trabalho muito bonito, é um trabalho artesanal e eu lhe diria assim, dá gosto de ver. Quem nunca assistiu uma cirurgia, eu até convido para ir assistir uma cirurgia de implante de cabelo, porque ela é uma cirurgia muito bonita, não causa nenhum impacto assim para quem está assistindo, muito pelo contrário, não sangra, é uma cirurgia que o paciente está dormindo levemente, é bem sedado pelo nosso anestesista, Dr. Carlos Leal, que já está comigo há 25 anos, é uma cirurgia que é anestesia local, então muito simples e muito segura, mesmo assim nós fazemos no hospital, nós trabalhamos no Hospital Memorial São José, já há bastante tempo. E, como eu disse a você, nós tiramos uma faixa da nuca, essa faixa é levada para essa mesa, nossas técnicas em microscopia disseca as raízes e entrega de volta as raízes para serem colocadas uma a uma na área calva. É um trabalho extremamente minucioso, artesanal, como já te disse, e chega a ser trabalhoso, mas é muito prazeroso. É muito gostoso trabalhar com isso, porque o resultado final logo no pós-operatório imediato, já é muito gratificante. Você vê aquela área que você cobriu ali, que você colocou, faz aquele desenho da linha da frente, que é uma técnica nossa, que eu publiquei no Brasil em 93, até hoje é usada nos grandes centros do mundo. E quando você vê aquele trabalho, aquele resultado depois de 6, 7 horas de cirurgia, você se sente realizado. Mais ainda no pós-operatório. Você viu aqui na televisão alguns pacientes que relataram o fato de terem feito a cirurgia e tal. Ali você vê 2 senhoras que foram pacientes minhas e realmente eu tive um prazer muito grande, uma alegria muito grande quando no pós-operatório tardio, já com 10 meses de operadas, eu pude constatar o resultado das 2. Porque você não sabe o impacto negativo que a calvície causa nas mulheres. Lógico, causa também nos homens. Eu tenho vários pacientes homens, sobretudo os mais jovens, adolescentes ou aqueles adultos jovens que usam boné praticamente até para dormir. Nossa. Então, esses pacientes sofrem muito com a calvície. Mas você imagina a mulher. A mulher, o cabelo, além de ser a moldura do rosto, como também é para o homem, é uma forma dela ter... Exato, e opção, elas gostam de mudar aquele penteado, elas se tornam, cada dia é uma surpresa para a sociedade, para o convívio delas. Então, a mulher sofre muito com a queda de cabelo. Então, o impacto da calvície é, sobretudo, o impacto que causa um problema médico, psicológico nessas pacientes, e elas precisam, sobretudo, resgatar essa imagem para voltar a conviver com a sociedade de uma maneira agradável. Tá? Então, por isso que eu sou assim, muito engajado em ajudá-las. Eu tenho já técnicas minhas sobre calvície feminina, eu tenho a classificação, inclusive, de calvície feminina que eu publiquei na revista internacional, porque a classificação da literatura internacional é uma classificação simples, com apenas 3 casos, aquela de Ludwig, e é uma classificação, para mim, hoje, ultrapassada, uma vez que você encontra na sua clínica diária, no seu consultório, casos de calvície feminina que você olha, parece, se você fotografar e não mostrar o rosto dela de frente com os brincos, ela vai parecer um homem. Nossa. Tá? Então, você precisa encarar isso com muita responsabilidade. A calvície é coisa muito séria, eu respeito muito essa situação. Eu acho que o paciente que tenta esconder, colocando o cabelo de um lado para o outro, não é ridículo, muito pelo contrário, ele está sofrendo ali, aquilo é sofrimento. Precisamos ajudá-lo. Não só esse de esconder, a mulher que tem que sair para um trabalho, tem que ir para enfim, enfrentar a sociedade, uma festa e não tem um cabelo como ela gostaria de ter. Isso é muito, muito chocante. A gente precisa engajar nesse trabalho para ajudar. Muito bem, doutor Fernando e doutora Ana Luísa. A gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente tem mais outras orientações e dicas aqui a passar para o nosso telespectador e respondendo também a algumas dúvidas das pessoas que participam conosco aqui pelas redes sociais. Também participe, aproveite o intervalo, mande sua mensagem e você confere, antes de irmos ao intervalo, a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à noite. Em Petrolina, a previsão é de sol com nuvens e não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 29 graus.
Já em Caruaru, a máxima é de 28. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima chega a 21. Em Arco Verde, a mínima é de 18 e a máxima de 30. Já em Petrolina, a mínima pode chegar a 22 e a máxima esperada pode chegar a 36 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a esse breve intervalo e você aproveita e manda a sua mensagem para as nossas redes sociais. Adriana, você conhece quais são os problemas capilares? Queda de cabelo, caspa, seborréia, calvície. Rosimério, você conhece alguém que tem calvície? Sim, minha filha. Meu esposo é calvo e meu filho está ficando também. É seguindo o pai sem querer. É, seguindo o pai. Bom, estamos de volta ao programa Assunto do Dia. Este é o segundo bloco do programa. Estamos falando aqui sobre tratamentos capilares e sobre a calvície, não é? Hoje contamos com a presença em nossos estúdios do Dr. Fernando Basto, ele que é cirurgião plástico e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Restauração Capilar. Além dele, contamos com a presença também em nossos estúdios da doutora Ana Luísa Gadelha, ela que é mestre em medicina pelo UFPE e também dermatologista clínica, cirúrgica e cosmética e membro da Sociedade de Dermatologia. E você pode participar conosco, é muito simples. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, não deixe para outro momento. Tire a dúvida agora, através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977, passa aí no rodapé do seu vídeo para que você possa acompanhar. E é claro, também você pode nos visitar através das nossas redes sociais. Bom, em primeiro momento eu queria conversar aqui com a doutora Ana, justamente porque existe também, doutora Ana, algumas preocupações com relação a doenças que podem causar calvície. É claro que dependendo da doença, a calvície é a que menos as pessoas se preocupam. No entanto, é claro, né, existem algumas doenças que podem provocar a calvície. A senhora poderia citar algumas dessas doenças? Sim, a gente tem, assim, o tipo de calvície, né, às vezes é diferente de acordo com a doença. Por exemplo, nós temos a doença autoimune, como o lúpus, né, a esclerodermia, são doenças que deixam alopécias cicatriciais, ou seja, elas deixam realmente a calvície irreversível, né, em algumas áreas onde não existe mais a circulação sanguínea não é normal, existe uma fibrose, que é um tipo de cicatriz que impede o nascimento de novos pelos. E existem doenças autoimunes onde a calvície é reversível, como no caso da o hipotiroidismo, as alterações de tireoide de uma maneira geral, né? E algumas doenças autoimunes que no período de agudização, ou seja, na fase aguda da doença, a pessoa tem a queda de cabelo, mas que depois, em outros momentos, o nascimento pode voltar, certo? E, assim, hoje em dia existe muita preocupação com as doenças nutricionais, né? Com esse crescente aumento das gastroplastias, né, doutor Basto? A gente tem visto muita aquela alopécia, inclusive até uma certa aceleração da alopécia androgenética, né? A gente tem o quadro de eflúvio telógeno, que é o nome que se dá para a queda um pouco precoce, né? Você tem 3 fases de crescimento. Já começar a ter essa queda já é preocupante? Sim, é muito preocupante. Às vezes a mulher chega a perder em torno de 50% do volume capilar. Nossa. Né? E o homem da mulher, que o homem sente um pouco menos, mas a mulher, quando faz uma cirurgia dessa de gastroplastia, imagina, ela perde 50 quilos, ela perde 50% dos cabelos, quer dizer. Sim. Agora, também tem fatores, por exemplo, motivação para a calvície, também tem fatores desencadeados pela má alimentação? Sim, da mesma maneira como ocorre a má absorção na cirurgia, existem as dietas, né, que são de maneiras, esses shakes que se
se tomam para se perder peso, né? Uhum. Eles geralmente não veem um aporte de ferro, porque assim, o ferro é um dos principais componentes de uma boa dieta para se manter os cabelos no lugar, né? Uhum. Então, a ferritina é o nosso principal marcador, digamos assim. E quando o organismo feminino não absorve essa ferritina no ferro, aí daí começam a cair os cabelos, Sim, né? ou quando não absorve, ou quando não ingere o suficiente na sua dieta ou da suplementação. Hoje, com essas nutrições esportivas, né, que as pessoas estão mais preocupadas em ganhar massa muscular, elas usam alguns nutrientes em detrimento de outros mais importantes, né? Agora, Então, por exemplo, em que casos são interessantes as pessoas utilizarem alguns suplementos alimentares, digamos, algumas vitaminas, enfim, porque hoje parece que está sendo mais acessível às pessoas, as pessoas estão procurando bastante suplementos alimentares. Qual a sua opinião a respeito? Eu particularmente gosto muito da suplementação com alguns produtos especificamente, né? Nós temos alguns trabalhos assim, isolados em relação a alguns nutrientes isolados, né? A gente não tem assim um trabalho científico que diga assim, tal fórmula é a melhor, mas a gente tem a nossa experiência clínica, né? Eu costumo prescrever uma medicação que na realidade é uma suplementação onde a gente tem ômega 3, né? Onde a gente tem ferro, onde a gente tem zinco e onde a gente tem a semente de que eu chamo o óleo de semente de groselha negra, que seria a frutinha do cassi. Nossa. Que é utilizada em licor de cassi, essas coisas. E a gente utiliza essa formulação, no meu resultado, é o mais eficiente, assim, né? Inclusive por experiência própria mesmo, que eu tomo essa medicação. Ah, entendo. Né? E por falar em público feminino, né, doutora Ana, o doutor Fernando trouxe para a gente aqui algumas imagens, algumas fotografias que já conversamos aqui em off, antes de voltarmos do intervalo, que eu fiquei paralisado aqui, refletindo. E é o que se reflete na realidade mesmo, verdade. no consultórios é o que a gente vê. Que vocês recebem bastante essas pessoas. Olha só, deixa eu mostrar aqui para a câmera 3, né, para o Adriano pegar aqui e mostrar para vocês que estão em casa. Olha só. Esta aqui é a imagem de uma paciente do doutor Fernando. O doutor Fernando vai poder falar um pouquinho mais. Ela falou, até inclusive hoje na televisão. Ah, inclusive foi a personagem da matéria. Exatamente. Nossa, e a gente viu o efeito que ficou, né? Ela ficou muito bem. Essa aqui é a personagem da matéria. Olha só, a situação dela. Deixa eu mostrar outra fotografia aqui para vocês visualizarem que estão em casa. Olha só. Era o caso dessa personagem, dessa mulher aqui, que procurou o doutor Fernando. Daí, olha só, depois da cirurgia, como ficou? Né? É a mesma mulher, tá bom? É a mesma mulher depois que fez a cirurgia. No caso das mulheres, há alguma forma diferente de se conduzir uma cirurgia como essa? Alguma modificação ou é o mesmo procedimento? O procedimento é semelhante, a filosofia é a mesma, nós teremos que colher os cabelos da região da nuca, daí no exame clínico é muito importante que seja avaliado os cabelos dessa região, claro, para a cirurgia, mas existem alguns detalhes do ato operatório que faz a diferença. Por exemplo, a marcação da linha anterior na mulher, ela tem uma marcação diferente da marcação da linha anterior no homem. Detalhes pequenos que fazem realmente a diferença. Durante a cirurgia, nós temos que ter um cuidado especial na distribuição dos fios, na colocação dessas unidades foliculares, sempre preservando a vascularização da região, porque a mulher ela tem um particular interessante, ela tem o couro cabeludo mais delgado, levemente mais delgado que os homens. Então, se torna um pouco mais fragilizado. E por isso que a cirurgia tem que ser conduzida com mais delicadeza, com mais sensibilidade, para que não venha a danificar a irrigação sanguínea e futuramente o resultado. Mas, de um modo geral, a cirurgia, assim, na sua visão filosófica, ela tem a mesma condução que a cirurgia masculina, a mesma equipe trabalha, etc. É uma cirurgia também, você viu agora aqui, e dá resultados
surpreendentes. E vale a pena. Aquela mulher que sofre com a queda de cabelo, que sofre com a falta dele, eu acho que precisa procurar corrigir esse problema. E hoje nós temos condições, nós temos arma hoje para devolver àquela paciente a situação que ela conviveu no passado, na sua fase mais jovem, com cabelo, com alegria, com segurança, autoestima elevada. Isso é muito importante. E temos aqui outro caso, além de ter algumas pessoas participando aqui conosco, vou mandar um abraço especial a Vanja Leite e ao Matheus César, que está participando aqui conosco, a Evânia Pimentel, lá no Rio de Janeiro, um abraço especial, Evânia. Muito obrigado pelo carinho, tá certo? De você e de sua família que nos acompanha aí no Rio de Janeiro. Também temos a participação da Verônica Gabriela Rosa, que fazendo uma pergunta, a Sandra Torres, enfim, daqui a pouquinho a gente vai ler aqui. Deixa eu mostrar outro caso para vocês, uma outra personagem que a gente vai mostrar aqui, as imagens, olha só, é de uma mulher, minha gente, de uma mulher, né, também que falou aí, sofria, né, de calvície, inclusive foi exibido na matéria também. Olha só como ela era, como ela estava, olha só, veja bem, é uma mulher, não é um homem. Doutor Fernando vai poder falar mais a respeito. Esse caso é interessante porque essa senhora, ela tinha um problema já bastante avançado, já comprometia a região frontal, não é? Inclusive a região parietal, avançando para a região da coroa. Então foi um caso bonito, porque nós conseguimos corrigir toda aquela linha da frente. Fiz um desenho bastante característico das mulheres, que é um desenho da linha que desce aqui na região temporal. E conseguimos dar a essa paciente um resultado que, inclusive, me surpreendeu. Porque ela tem um cabelo um pouco fino, eu achei que ia ficar legal, bom, mas não tão interessante, tão bom como ficou. Ela está muito feliz, é uma paciente hoje com autoestima elevada, um alto astral, alegre, feliz, sem esse peso da calvície. A calvície realmente é uma doença, não falaria doença, mas é uma transformação genética que prejudica muito a relação da pessoa envolvida no problema com a sociedade. Essa relação do paciente calvo com outros pacientes, na família, no trabalho, enfim, é dificultada quando isso interfere. Claro que não são todos. Felizmente, medicina é assim, não é? Não são todos os pacientes que se sentem prejudicados com a calvície. Tem alguns até que... Acho interessante. Acho interessante. Até, né? Eu gosto do seu visual no espelho. Mas se existem aqueles que não gostam, chega a hora de procurar. Isso é muito importante. Temos aqui as perguntas, vamos ler aqui algumas delas, né? Temos a Sandra Torres participando, ela diz: olá Felipe, bom dia a você e aos convidados. Felipe, meu cabelo tem a fibra muito fina, apesar do cabelo ser longo, tenho pouco cabelo e há um tempo começou a cair devido a um estresse muito grande. Usei um determinado tipo de shampoo e parou um pouco, mas gostaria de saber se tem algum tipo de medicamento que eu poderia utilizar. Está aqui a Sandra Torres, que inclusive... me parece ser jovem aqui pela fotografia. Está aqui a Sandra Torres participando conosco, doutor Fernando. Eu costumo dizer o seguinte, sabe, Felipe? Eu sou membro de uma sociedade internacional de calvície, embora seja cirurgião plástico, nós somos obrigados nessa sociedade a conhecer, ampliar nosso leque de conhecimento com relação à queda de cabelo e ao tratamento clínico também. Então, eu sou a favor, não só da cirurgia, claro, mas de um tratamento clínico. Eu tenho minhas limitações, porque eu sou cirurgião plástico, mas quando chego na minha limitação, eu peço a uma colega dermatologista que me dê uma mão, que me ajude, etc. Mas, nesse sentido aí, eu imagino o seguinte: de acordo com a minha experiência, nesses longos 25 anos de tratamento com queda de cabelo, o que eu posso dizer para você é que eu aprendi, nesses anos todos, que a gente tem que usar a mão de tudo que nós temos no nosso arsenal de clínica, todos os recursos. Então, aprendi nessa sociedade, nesses congressos internacionais, que a gente precisa fazer um coquetel para essa paciente. Nesse coquetel, nós vamos entrar com complexos vitamínicos, como falou muito bem a minha querida. Também precisamos entrar não só com isso, mas com o famoso minoxidil, que é uma droga antiga. Olha só, minoxidil foi uma droga usada no passado como hipotensor. Nossa, não tinha nada a ver com calvície. Foi como a medicina, exatamente, como toda a medicina, a descoberta é por acaso. Então, descobriu-se que as pessoas que manipulavam no laboratório a droga, os cabelos da mão ficavam um pouco mais compridos. E aí foram pesquisar e viram que o minoxidil fazia o cabelo crescer um pouco mais rápido, acelerava a fase do cabelo. Então, a droga comprovada cientificamente é uma droga boa, porque não tem efeitos colaterais,
Tá? Então você pode usar, lógico, na dose certa, essa questão do pelo na mulher. Eu tenho impressão, isso existe realmente, mas eu tenho impressão que algumas mulheres, naquela vontade, naquela ansiedade de querer crescer, querer fazer crescer seu cabelo, ela põe um pouco a mais e aquilo escorre um pouco por aqui pela face. Então, há perigo, no caso, ao utilizar esse medicamento, escorrer pelo rosto, daí crescer os cabelos, tanto no homem como na mulher também. Claro, assim, então, usar a dose certa, né? Além do minoxidil, o finasterida, que está sendo realmente hoje, está na berlina, mas eu tenho a impressão que isso também é jogo de muita luta nessa disputa de laboratórios. O finasterida tem seu lado bom. Eu tive agora desse congresso internacional de São Francisco, que foi agora em outubro, e se discutiu muito sobre isso, porque sai nas redes sociais, falam muito sobre isso. Isso nos Estados Unidos, né? É nos Estados Unidos. E, na realidade, essas coisas de internet, de rede social, a gente tem que botar ainda, antes de levar muito a sério aquilo, a gente tem que pesquisar e saber o motivo, por que aquilo está lendo na rede social. Tá? Na realidade, eles usam muito finasterida, inclusive usam finasterida em mulheres menopausadas, mulheres que já ligaram as trompas, e mulheres que não vão mais ter filhos. Então, a dose da finasterida na mulher, inclusive, é de 3 miligramas dia. É mais forte e mais alta que nos homens. Tá? Mas, enfim, você deve fazer tudo que você tem às suas mãos. E shampoos, bons shampoos à base de vitamina, medicinais de preferência, né? Bons shampoos que nós temos aqui no mercado à vontade, que não tínhamos no passado. No passado, há 20 anos atrás, o Brasil estava muito pobre com relação a isso. Aliás, o mundo inteiro estava muito pobre. Hoje tem várias pesquisas nesse sentido também. E mesmo que você não queira fazer minoxidil, ou melhor, finasterida, você tem algumas drogas que são parecidas com a finasterida. Tem um primo do finasterida, que é a dutasterida, que é o Avodart, que, segundo relatos dos pacientes, não sentem nada quando usam. Tem também aquele fitoterápico, que é uma droga interessante, é o sal-palmeto, é extraído da palmeira americana. Então, é uma droga que pode ser usada substituindo o finasterida. Mas eu tenho a impressão que, com tudo isso, se não tem resultado, a cirurgia ela é implacável. Se o paciente tem área doadora, não perca a chance, não perca o tempo. Faça a cirurgia porque o resultado é fantástico. As agulhas são finíssimas, 0,8 milímetros. Há pessoas que têm o maior medo dessas agulhas. Não, e a melhor indicação é a cirurgia mesmo. A gente entende que a alopecia androgenética é um tratamento conjunto entre a clínica e a cirurgia. Tá aí essa recomendação da doutora Ana Luísa Gadelha e também do doutor Fernando Basto. A gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente volta e vamos ler também a sua mensagem aqui pelas redes sociais. Daqui a pouco. Rosa, você conhece alguém que tenha calvície? Sim, conheço sim. Meu cunhado e meu sobrinho estão ficando. Nádia, você conhece algum tratamento para calvície? Não, porque na minha família ninguém tem esse problema de calvície. Todo mundo tem bastante cabelo. Estamos de volta com o programa Assunto do Dia, com um tema importante aqui. Estamos falando sobre calvície e problemas capilares. E alguns dos pontos importantes para o desencadear da calvície é um fator hereditário, mas também o uso de medicamentos, a má alimentação, além de doenças também que podem desencadear a calvície e a queda do cabelo. Bom, neste momento vamos direto à central de produção, isso mesmo. Vamos direto à central de produção acompanhar o que se fala na internet sobre o tema de hoje com a jornalista Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, você que está acompanhando mais um programa Assunto do Dia. Separamos duas informações sobre o tema do nosso debate de hoje. Vamos então a elas. O site Terra destacou esta notícia, Felipe. Cientistas criam cabelo em laboratório e se aproximam da cura da calvície. Segundo o site, a primeira aplicação prática do estudo, no entanto, pode se dar no enxerto de pele em caso de queimadura. Para a professora Ângela Cristiano, da Universidade de Colômbia, a pesquisa tem o potencial de transformar o tratamento médico para a queda do cabelo. E o mesmo site, o Terra, também destacou esta informação sobre o tema de hoje. Procura por transplante capilar cresce 82% entre as mulheres. De acordo com o site, procedimentos corrigem as falhas nos cabelos e a queda é causada principalmente por estresse, abuso de químicas e mega hair. Fique então alerta para nós mulheres.
Voltamos aos estúdios do Assunto do Dia com você, Felipe Cavalcante. Muito obrigado, Thalita Belo, pelas informações aqui no programa Assunto do Dia. A Thalita não sofre de problema de cabelo, queda de cabelo de maneira alguma. Ela tem bastante cabelo, né, como vocês podem conferir. Bom, vamos aqui a algumas perguntas das pessoas que ligaram pra gente aqui no intervalo e deixaram suas perguntas com a nossa produção. É o caso da Anne Alves, do Ibura. Ela diz, uso química no cabelo. O formol, ela pergunta, é prejudicial ao cabelo e à saúde? Tenho queda de cabelo constante. Isso é devido à química que eu utilizo? Está aqui a Anne Alves participando conosco. Vou pedir para a doutora Ana Luísa Gadelha responder. Veja, a questão do formol, né? Existe uma preocupação crescente por conta dessa coisa das escovas progressivas, né? Porque o formol, ele é tóxico quando inalado. Então, quando algumas substâncias que são levadas a altas temperaturas, né, como a chapinha, né, ela volatiliza esse formol e esse formol, ao ser aspirado, recebido pela inalação, ele seria cancerígeno. Nossa. Porém, assim, a gente ainda sabe que esses estudos, aliás, não existem estudos retrospectivos, ou seja, mostrando que pessoas que usaram chapinhas ou que fizeram tratamentos químicos capilares vieram a desenvolver câncer por conta disso. Tese preliminar, algo inicial. Sim, a gente sabe do poder cancerígeno daquela substância. É a mesma coisa que chegar para você e dizer assim, olha, você usou chupeta quando era pequeno daquela substância que hoje é considerado como cancerígeno. Né? Então, assim, pode ser que você tenha câncer daqui a 10 anos, mas câncer é uma doença multifatorial, entendeu? Eu não estou com isso defendendo, nem tomando nenhum partido, eu só estou apenas colocando isso, né, em suspeição, porque na realidade tudo que a gente ouve, né, se a gente vai ver, hoje café faz bem, antes café fazia mal, adoçante, né, adoçante agora existem, estão começando a falar sobre a sucralose, que a sucralose até uns 2 anos atrás era o melhor adoçante do mundo, agora já está havendo algumas pesquisas falando de câncer. Então, assim, se a gente for fazer um levantamento hoje, bibliográfico... A gente não come mais nada, né? Não faz mais nada. Por exemplo, sobre calvície, eu fui fazer uma revisão para estar aqui, eu peguei pelo menos, só de alopecia androgenética, mais de 1.800 novos artigos só nesse ano. É impossível a gente ter acesso a toda essas pesquisas, informação, né? E poder julgar esses trabalhos e realmente saber o que é sério, o que é confiável cientificamente, o que é reproduzível, reprodutível, né? Então, a gente tem essa dificuldade. Agora, a química, existe um consenso, né? Isso em algumas alterações interações por exemplo, quem usa amônia e usa formol, quem usa formol e repete o formol. Então, existe a queda do cabelo pela quebra do fio, porque essas substâncias químicas, elas vão fragilizando a queratina, né? E vão facilitando com que haja realmente a quebra. Então, às vezes, a pessoa pensa, chega no consultório, eu estou perdendo cabelo. Quando você vai examinar, tem aquela área cortada, né? Aquela área foi cortada por química, né? Agora, a química não vai fazer com que o cabelo caia da raiz. Entendo. Certo? Pintar os cabelos, usar esse tipo de química, ela só vai atingir a haste do cabelo, ela não vai atingir a raiz. A não ser que tenha-se uma reação alérgica muito grande, uma queimadura do couro cabeludo, nesse caso, que realmente... Nesse ponto aí, só vou complementar que medicina não é matemática e pode acontecer de alguns pacientes ou algumas pacientes que fazem a química no salão, por ser alérgica, por ser sensível, ter um efeito assim danoso no seu couro cabeludo. Eu já vi vários casos na clínica. E eu vou dizer para você uma coisa, é consenso hoje, inclusive no mundo inteiro,
que a química é prejudicial ao couro cabeludo, principalmente as mulheres sensíveis. Não custa nada, aí vem uma informação interessante, não custa nada que essas pessoas que querem submeter a um alisamento, uma escova progressiva ou coisa desse tipo, que usam uma química forte, inclusive formal em alguns países do mundo está proibido, que já levou inclusive a óbito. Então é importante que faça, antes de usar a química, faça o teste da mecha. O teste da mecha é um teste simples, que o paciente, ou melhor, o cliente vai chegar no salão, procurar um bom cabeleireiro, procurar um profissional que estuda realmente, que se aprofunda, e vai para aquele salão fazer um teste do cabelo. Põe o cabelo por cima de um papel, de uma coisa que proteja, e passa ali a química. Se esse cabelo sofrer muito, essa paciente, ela não tem indicação, ela não pode fazer aquele tipo de química, vai prejudicar o seu cabelo e isso aí pode, no futuro... trazer problemas até maiores. Já tive casos de pacientes que fez uma única vez só e perdeu todos os cabelos da cabeça e não voltaram a nascer. E se afeta a mecha, imagine o que é o couro cabeludo. Com certeza. Porque o cabelo é uma célula, não existe vida, né? A vida está no bulbo, está na raiz, certo? Se existe dentro de uma célula morta, entre aspas, né? Que não é uma célula, mas de uma unidade morta, existe essa sensibilidade, imagina numa área onde tem uma circulação sanguínea, onde vai haver o aumento da absorção. Então, realmente, existe, inclusive, no uso dessas escovas progressivas, existem muitas dermatites, existe muito caso de dermatite, né, de irritação local, não só por alergia, mas pela simples irritação do produto. É uma irritação primária, ou seja, qualquer pessoa que vai fazer vai ter aquela irritação, certo? Como acontece com detergente, com outras coisas que irritam, independente da pessoa ter alergia. Entendo. Vai depender do caso de cada um. E aí sim, dependendo do quanto for esse dano, do quanto for essa sensibilidade, aí pode haver a queda. Mas a queda de ser, assim, geralmente a queda mais comum que a gente vê no consultório é por somação de química. E que as mulheres exageram às vezes, né? Exageram, querem fazer um retoque, vai pintar o cabelo, aí quer pintar o cabelo de novo com um mês. Ela tem que haver um tempo, tem que haver pelo menos 3 meses para que o cabelo possa se recuperar, se hidratar, para poder fazer uma nova aplicação de uma química daquela. Bom, minha gente, fomos informados que infelizmente o tempo foi embora, né? O tempo foi embora e queremos agradecer muitíssimo aqui as pessoas que participaram pelas redes sociais, tá certo? Ficam aqui algumas dúvidas e talvez a gente possa rever esse tema aqui para a gente conversar, tá certo? Tirar essas dúvidas com relação aqui à calvície e problemas capilares. Queremos agradecer a participação aqui do Dr. Fernando Basto, ele que é cirurgião plástico e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar. Vou pedir para ele deixar os contatos para as pessoas tirarem mais dúvidas sobre esse assunto. Muito obrigado pelo convite, Felipe, e obrigado a vocês todos aqui do estúdio. Eu fico muito feliz mais uma vez, estou à disposição. Só gostaria de fazer, se eu puder, claro, se tiver um tempinho, de 1 segundo para falar uma frase. Você, Felipe, e alguns outros têm chance de ver por aí afora muitos pacientes mal operados com aquele cabelo de boneca. E fala assim, puxa, será que a cirurgia é isso? Não é não. Você vê muito mais pacientes operados com a técnica nova, com a nossa técnica com agulhas de 0,8 milímetros, que você não percebe aonde foi colocado o cabelo. Então, vamos estimular esses pacientes que precisam. Meu telefone da clínica é o 3427-9000. Está passando no rodapé do vídeo, 3427-9000. E o nosso contato pelo site, pelo e-mail é o fbasto@fernandobasto.com.br. Mais uma vez, doutor Fernando, o e-mail, mais uma vez. fbasto, no singular, não é bastos, é fbasto@fernandobasto.com.br. Muito obrigado, doutor Fernando, pela presença. Doutora Ana Luísa Gadelha também aqui conosco, dermatologista clínica, mestre em medicina pela UFPE e também membro da Sociedade de Dermatologia. Foi um grande prazer recebê-la. Foi um grande prazer poder prestar alguns esclarecimentos. E Pena que o tempo é curto, né? Mas eu espero que tenha ficado realmente alguma mensagem, né? E pode deixar os contatos para as pessoas tirarem mais dúvidas sobre o assunto? O telefone da clínica é o 3327-6974. Né? E eu posso responder também algumas dúvidas pelo e-mail, que é consultórioal,
aelgadelha@hotmail.com. Muito obrigado, doutora Ana. Também, sim, né? mais uma vez, pode repetir, isso mesmo. Consultório aelgadelha, tudo pegado, certo. @hotmail.com. Ok, foi um grande prazer, doutora Ana e doutor Fernando. Agradecemos aqui pela presença de vocês e também, é claro, pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação aqui pelas redes sociais também. Lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um ótimo dia.